Os Chapéus de Palha finalmente conseguiram escapar daquele castelo maldito. Só que o problema é que o Deus Sol surtou de vez. O maluco tá literalmente destruindo o próprio reino só pra capturar o Luffy e os outros. Enquanto a rapaziada tenta fugir daquele mundo bizarro de blocos, eles descobrem uma coisa muito pior. Aquilo não era uma ilha, era só um quarto de um gigante. E mano, quando a Nami decide parar de fugir e mete um ataque que praticamente transforma o reino inteiro num inferno elétrico, aí sim o caos começa de verdade. O episódio começa com o Luffy e o Usopp gritando igual dois malucos pra continuar avançando, porque finalmente eles estão indo pra tão sonhada Elbaf, a ilha que eles queriam conhecer desde os tempos de Gon e Merry. Eles lembram daquele momento lá atrás, quando ainda eram só sonhadores no mar. Prometeram que um dia iam chegar lá, e agora esse sonho antigo tá literalmente virando realidade. Depois de saírem de Egghead, a tripulação segue no maior clima de festa, banquete rolando solto, comida pra todo lado, bebida mais forte que tapa de sogra, e aquela bagunça clássica que só eles sabem fazer. Aí o Dory e o Brog começam a contar que depois de sair de Water 7, eles voltaram para Little Garden para rever os chefes, depois de mais de um século. E quando chegaram lá, nada de abraço, nada de conversa, os caras estavam caindo na porrada. Mas não era qualquer briga não, era soco na cara, luta sincera, sem arma, só na brutalidade. O Luffy fica completamente perdido, porque né, os caras têm armas gigantes, mas o Brog explica que as armas simplesmente quebraram. E também né, usar a mesma arma todo santo dia por 100 anos, uma hora ela pede aposentadoria. Agora faz as contas comigo, se eles lutaram todos os dias durante um século, isso dá mais de 36.500 lutas. Sim, 36.000 vezes saindo na mão. O Usopp fica em choque, mas ao mesmo tempo fascinado, porque pra eles, se isso não for um duelo até a morte, não tem graça. E o mais bizarro, eles falam isso com a maior tranquilidade do mundo, e ainda soltam que só estão voltando para o Elbaf pra pegar armas novas, pra continuar lutando. A Nami, sendo a única lúcida ali, fala que eles são completamente malucos, mas o Usopp já está em outro nível. Manda ela ir lavar a louça porque ela não entende o orgulho de um guerreiro. Segundo ele, é como carregar uma bandeira dentro do próprio coração. O nariz de Pinóquio já começa a se imaginar como um grande guerreiro do mar, mas a Nami simplesmente ignora. E o Luffy, pior ainda, entendeu foi nada e achou que o cara queria virar gigante. O Zoro já fica animado pensando em treinar com gigantes, enquanto o Sanji, o Sanji já começou a imaginar mulheres gigantes. O coração do cara já estava quase saindo pela boca. Diferença básica, um pensa em batalha e o outro pensa em romance. Enquanto isso, o Frank já estava cometendo um crime culinário chamado Hakar, que deixou o navio inteiro fedendo. E quando até o Luffy come, faz cara de sofrimento e fala que tem gosto de lixo, mas continua comendo. Você sabe que o negócio é feio, mas segundo ele, pelo menos dá energia. Prioridades, né? Um dos gigantes explica que a bebida deles é a famosa fada verde, mas alerta que se beber demais, começa a ver coisa. O Chopper descobre isso depois de virar meio litro sozinho. Resultado, o bicho já estava em outra dimensão, parecia que tinha fumado até o RG. A tripulação inteira começa a rachar o bico enquanto ele viaja, e para completar o clima, o Luffy manda o Brook mandar música, e o esqueletão simplesmente começa a tocar como se fosse show final de carreira. Clima perfeito, até cortar pro caos. Enquanto isso, na ilha de Gartel, alguém estava prestes a conhecer o inferno. Um mês atrás, a ilha foi invadida por ninguém menos que Bartolomeu. E que nome suspeito, hein? O maluco simplesmente chegou, derrubou as bandeiras da cidade e ainda tentou obrigar todo mundo a comprar chaveiro do Chapéu de Palha. E ainda meteu desconto de 50%. O cara virou vendedor ambulante do apocalipse. Só que os moradores começaram a rir da cara dele e perguntaram: tu sabe de quem é esse território? Quando ele descobre que é do Shanks, ele simplesmente caga. Fala que o Luffy vai ser o rei dos piratas e pronto. Agora corta pro presente. E chegou a cobrança. Bartolomeu tá no chão, completamente destruído, depois de levar a maior surra da vida. O Shanks manda real. Se ele deixar isso passar, a bandeira dele perde o valor. E isso coloca todos os aliados dele em perigo. O Bartolomeu admite que fez merda, mas aí vem o teste. Entregam um veneno mortal pra ele e mandam ele fazer o Luffy beber. Um veneno que faria ele morrer lentamente, sofrendo igual um condenado. E o que o Bartolomeu fez? Arranca o frasco da mão do cara e bebe tudo, sem pensar, sem hesitar, sem medo, falando que jurou lealdade ao Luffy e nunca deixaria nada acontecer com ele, mesmo que isso custasse a vida dele. Mas era falso, era só um teste. E todo mundo começa a rir, falando que esse Yonkou é o mais de boa do que ele esperava. Só que o Shanks não tava brincando. Ele manda todo mundo sair e lança um ataque, uma explosão absurda. Simplesmente apaga o navio do Bartolomeu do mapa, afunda tudo, sem chance. E até hoje ninguém sabe se alguém sobreviveu, porque mexer com a bandeira de um imperador tem consequência. Enquanto isso, Barba Negra retorna pra ilha e encontra um cenário de destruição total. O lugar parecia uma paçoca que tentaram colar de volta. Ele chega puto, querendo saber que desgraça aconteceu. Descobre que o mundo inteiro vai se mover depois da revelação do Vegapunk, que agora os Poneglyphs viraram alvo global, e que isso virou uma corrida, e eles perderam vantagem. Ele já estava irritado com a fuga do Kobe, mas quando descobre que até o Mori escapou, aí o ódio vem completo. Enquanto isso, o Sanjun tenta ajudar, mas só piora tudo. Cada passo que ele dava destruía mais prédio, um verdadeiro desastre ambulante. No meio disso tudo, eles também revelam que capturaram o Garp, sim, o herói da marinha. Mesmo todo ferrado, o velho ainda tá vivo, e isso já muda completamente o jogo. Além disso, eles pegaram a Purim, e o plano é claro, despertar o terceiro olho dela para conseguir ler os Poneglyphs. Depois disso, Barba
Barba Negra entra em contato com Lafitte, pergunta o que está acontecendo com o exército revolucionário, e a resposta é absurda. Eles estão tentando matar todos os Tenryubitos de fome, destruíram todos os suprimentos que passavam pela Headline, ou seja, os caras que sempre viveram como deuses estão sentindo fome pela primeira vez, e se um morrer, o mundo entra em guerra. Enquanto isso, Catarina Devon chega na ilha, e o Caribou já estava quase comemorando, até ver aquela bizarrice gigante se mexendo, e entra em choque. O cara já estava achando que ia virar lanche, mas mandam ele parar de ser dramático. Enquanto isso tudo acontece, os Chapéus de Palha fazem o impossível, se perder, sim, se perder, mesmo com gigante, mesmo com um navio gigante, no meio do mar, eles conseguiram se separar. Parte da tripulação desmaia de tanto beber e acabam divididos. O Jinbei fala que eles estavam juntos, e do nada sumiram. A Bonnie manda real, só o Luffy mesmo pra fazer isso. A Robin ainda mete que talvez eles tenham sido devorados, e o Frank já manda ela parar de brincar porque isso é totalmente possível ali. Agora eles estão procurando um macaco de borracha, um espadachim cachaceiro, um mentiroso bombado, um cozinheiro tarado, uma rena drogada e uma ladra profissional. Enquanto isso, a Nami acorda numa ilha completamente perdida, tentando entender o que diabos aconteceu. Ela mesma fala que bebeu tanto que foi parar num lugar que parece feito de bloquinhos. Totalmente desnorteada, sem saber onde está, começa a questionar quem colocou aquela roupa nela. A única coisa que lembra é de estar num banquete maravilhoso e do nada aparecer ali. E claro, já manda que precisa encontrar o Luffy e o resto da tripulação o mais rápido possível. Só que antes de qualquer coisa, surge uma abelha gigante pronta para ferrar com ela. Enquanto isso, lá na cidade, os gigantes entram em pânico porque a grande árvore estava pegando fogo. E se aquilo se espalhasse, já era tudo. Do nada, duas abelhas gigantes caem do céu igual bomba. Os gigantes entram em choque e já começam a falar que alguém irritou o deus do sol. E sim, aparentemente roubaram o título do Luffy na cara dura. De volta ao castelo, Zeus aparece pistola para proteger a Nami e solta um trovão que frita a abelha na hora. Depois disso, ele já quer voltar a dormir como se nada tivesse acontecido. A Nami, desesperada, implora para não largar ela sozinha e começa a chorar chamando todo mundo. Até o Usopp entra na história, aparecendo do nada chamando por ela. Só que a Nami tropeça num bloco e cai feio. Quando ela olha para trás, aparece uma criatura mais fofa possível. Mas claro, ela chama de monstro. O bichinho entra em modo ataque e parte para cima com espinhos gigantes. Só que o bicho é lento demais por causa das patinhas curtas, o que deixa ele ainda mais irritado. A Nami escuta a voz do Usopp e sai correndo achando que vai ser salvo. Mas na real, é ele que está prestes a virar jantar de um gato gigante com coroa. Ela tenta acordar os Zeus, mas o maluco só quer saber de dormir e comer. Então ela apela, promete uma montanha de nuvens se ele ajudar. Aí Zeus resolve agir, cresce e entra na boca do monstro, soltando um choque absurdo por dentro do bicho. Só que antes de morrer, Ouriço ainda manda uma cabeçada que destrói a parede e joga a Nami lá de cima. Por sorte, o gato amortece a queda e ainda leva um golpe junto. Resultado, todo mundo em choque. Zeus carregou demais. Depois disso, os dois monstros caem apagados, mas o rei não fica fora por muito tempo. O gato levanta e começa a perseguir eles com tudo. Uma patada quase corta o Usopp no meio, outra quase transforma a Nami em panqueca. Era basicamente um jogo de sobrevivência, onde errar por 1 centímetro significava virar ração. Pra piorar, o chão de Lego só atrapalhava tudo. O Usopp também não fazia ideia de como foi parar ali. Ele tava de boa quando percebeu as roupas estranhas, e mais ainda quando viu que tava com uma barba de lenhador do nada. Quando encontra a Nami, tenta ajudar, mas já toma uma rasteira do gato. A Nami lembra então que no meio da bebedeira, um gigante comenta sobre uma fada verde que causava alucinações. Então ela tenta se convencer de que tudo aquilo era só um sonho, mas real demais para ser mentira. Sem saída, o Usopp tenta bancar o corajoso, dizendo que se é alucinação, então o gato também é. Abre os braços com tudo confiante e leva um ataque direto, sendo esmagado igual trouxa. A Nami entra em desespero, achando que ele morreu, e ainda por cima o castelo começa a desmoronar. Ela consegue escapar por pouco das pedras, mas fica em choque ao ver um esqueleto e acha que o Usopp virou o Brook. Só que o verdadeiro tá ali caído. Ao invés de ajudar direito, ela começa a socar o estômago dele para ver se acorda. Quando parecia que não podia piorar, o gato volta, só que agora muito maior, praticamente um leão. O Usopp acorda bem na hora e dá de cara com aquela aberração. A Nami, sem pensar 2 vezes, usa ele de escudo humano, mas aí surge um salvador. O Luffy chega rindo, inflando o braço e descendo o Gear Tree com tudo no bicho. Sanji aparece logo em seguida, girando igual um Beyblade, mandando um chute absurdo por ter assustado a Nami. Zoro também entra na briga, criando um ataque sinistro que joga o leão pro alto, enquanto o Luffy finaliza esmagando. Depois da pancadaria, o gato volta ao normal e geral respira aliviado. O Luffy ainda comenta que o bicho é gigante, mas nem vale a pena comer, já que o coelho que eles comeram antes estava melhor. O Usopp chega correndo preocupado com a Nami, e ela desabafa achando que ele ia morrer. Sanji ainda mete que ele deveria estar feliz de morrer por ela, mas o Usopp tá bem vivo, só não consegue se mexer de raiva. Do nada, um rugido sinistro ecoa pela ilha. Luffy já solta que se o próximo monstro for gostoso, vai levar pro navio, mas Zoro corta a onda e lembra que eles precisam achar o resto da tripulação primeiro. Eles percebem que o lugar é gigantesco, estranho, com árvores de bloco e zero vento. O Usopp nota que estão vestidos como guerreiros de Elbaf, o que não faz sentido nenhum.
a Nami até cogita que eles viraram gigantes, mas o Zoro já descarta na hora. Sanji percebe que não sente o cheiro da Robin, indicando que eles estão separados, então eles decidem ir até a cidade buscar respostas. Claro que o Sanji já fica empolgado com a ideia de encontrar uma gigante bonita, só que a cidade é absurda de grande, e o Zoro, como sempre, vai na direção errada. Todo mundo começa a rir, menos a Nami, que já está surtando com tudo aquilo. Mesmo assim, eles seguem em frente tentando descobrir onde estão. Enquanto isso, já cantam que finalmente chegaram em Elbaf, a terra dos gigantes. Enquanto os dois patetas estavam lá, felizes da vida, cantando que finalmente tinham chegado em Elbaf, a famosa terra dos gigantes, o Sop já solta um grito pedindo para eles não saírem correndo na frente e se perderem de novo. Mas aí vem o Zoro com aquela confiança absurda, dizendo que não tem como se perder em uma estrada reta. Só que, sinceramente, vinda dele, eu não duvido de nada. E os dois ainda estavam discutindo aquela parada sem sentido, se o gato virou leão ou se o leão virou um gato. Até que do nada surge um maluco pulando igual uma perereca, e aí o Sanji já entra no modo princesa, todo tremendo. Era simplesmente um gigante barbudo montado em um grilo gigante. O Luffy já fica todo impressionado, enquanto a Nami e o Sop, versão feminina, saem correndo por causa do inseto. A galera começa a bombardear o gigante com um monte de perguntas ao mesmo tempo, sem deixar o cara nem respirar. Só que ele mete que tá com pressa e não pode parar, mas solta uma informação importante: aquele lugar inteiro pertence ao Taos Deus Sol. O Luffy, como sempre, já manda: ele é forte? E o gigante só responde: é óbvio, é um deus, né? Ele explica que aquela árvore gigantesca é a Yggdrasil, o coração da ilha, e que todo mundo ali vive respeitando o tal Deus Sol. O barbudo ainda comenta que segue ordens de um dos subordinados, chamado Scat, que talvez, se eles forem dignos, possam ter uma audiência com esse tal deus. O Luffy até pergunta sobre o castelo, mas o gigante diz que lá só tem um gato, e eles quase entregam que desceram a porrada no deus felpudo minutos atrás. O gigante ainda avisa que algo estranho aconteceu com o ouro que protegia o castelo, e menciona um coelho gigante que sumiu, enquanto a galera tenta disfarçar que o coelho já virou refeição dentro do capitão. Antes de ir embora, o gigante dá um aviso: nunca, em hipótese alguma, cheguem perto do castelo. Lá fica o templo do Deus Sol, protegido por soldados tão fortes que ninguém que entrou conseguiu sair. Era só o que faltava. O Luffy escuta isso e já sai correndo igual um míssil direto pro castelo. A Nami ainda tenta ser educada, pede desculpa pelo comportamento, e o gigante já se apaixona na hora. Enquanto isso, o Zoro tá xingando o Luffy, mas no fundo também tá doido pra testar esses tal soldados invencíveis. Do nada, um pedaço do castelo quase despenca na cabeça do gigante, enquanto o Luffy já tá lá na frente gritando pra aparecerem logo esses deuses e soldados fortes. O problema é que ele tá rápido demais e ninguém consegue alcançar. O Sanji já começa a estranhar, porque aquele castelo parece idêntico ao lugar de onde eles saíram, e o Luffy dá de cara com um sujeito estranho correndo na direção dele, com roupas iguais às de Elbaf. Eles tentam desviar, mas acabam colidindo. E aí o caos começa. Todo mundo começa a gritar que o céu tá quebrando. Já tem gente achando que o Barba Branca voltou dos mortos usando poder absurdo. Os gigantes da cidade entram em pânico, vendo o céu rachando dos dois lados, achando que os deuses foram irritados. O Usopp já entra em desespero, dizendo que é tudo culpa deles por terem derrotado os deuses Gato e Ouriço. Mas o Zoro corta o drama e percebe a verdade: aquilo não era o céu, era um espelho quebrando. E pior ainda, eles estavam dentro de uma espécie de gaiola gigante. Do outro lado, dava pra ver claramente que tudo era feito de bloco, tipo um mundo artificial. E aí caiu a ficha: eles não estavam em Elbaf coisa nenhuma. O Sanji ainda manda que eles viraram tipo bichinhos de estimação numa gaiola, e que não ligaria se a dona fosse uma gigante bonita. Do nada, eles escutam um pedido de socorro. O Zoro corta as grades e abre o caminho, e eles precisam atravessar com cuidado para não despencar. Lá dentro, encontra o Chopper chorando igual uma criança, com uma corrente gigante no pescoço, achando que ia ser escravizado. O Zoro até pensa em cortar, mas podia acabar matando o coitado junto. Então a Nami resolve no estilo dela: arromba a fechadura com base na habilidade de lado. O Chopper sai correndo e se joga nela chorando, e ela já solta que agora ele tá devendo dinheiro. O Zoro comenta que algum gigante tá brincando de boneca com eles, e ainda é bom em costura, porque fez roupas no tamanho certo. O Luffy simplesmente pula e despenca numa pilha de bloco, e o Sanji percebe que aquele cheiro estranho que eles sentiram antes era plástico queimando. A estrada parecia infinita, mas era só ilusão. O céu era um espelho, e tudo ali era basicamente um cenário. O Sanji ainda solta uma ideia totalmente errada de usar um espelho desse no banheiro das meninas, e já leva uma bicuda pra ficar esperto. O Usopp conclui: esse gigante é um completo maluco, criou um mundo de brinquedo, colocou humanos e animais lá dentro e fica assistindo eles lutarem. E naquela sala tinham várias criaturas gigantes prontas pra atacar. A galera até queria sair dali sem arrumar mais problema, mas o Luffy já tava de olho em uma cobra gigante, pronto pra descer a porrada. Do nada, aparece de tudo: ratos gigantes, um corvo bizarro, várias criaturas. Esses eram
eram os soldados invencíveis. O Usopp já mete que eles comeram um coelho gigante, então dá pra lidar com esse zoológico inteiro. E aí começa o caos total. O Luffy parte pra cima, ativa seu poder e sai desviando de tudo. O Sandy entra no meio da luta e mete um chute violento num rato, afundando a cara dele no chão. A Nami monta no Chopper e ainda acha tempo pra procurar o tesouro no meio da confusão. O Zoro corta tudo que vê pela frente, enquanto o corvo pega ele no ar e joga tudo na mesa. E só aí o Usopp percebe, tá tudo pegando fogo. Eles literalmente incendiaram o lugar inteiro. E então o tal Deus Sol aparece. O cara fica em choque vendo o templo destruído e suas criaturas sendo humilhadas por aqueles humanos. O Usopp já grita pra geral sair correndo. O Sandy abre caminho e o Zoro corta geral. E o Luffy finaliza com um golpe que atravessa a cobra como se fosse nada. Eles fogem do templo deixando tudo em ruínas. Mas claro, o Deus Sol não deixou barato. Logo depois, eles encontram um novo gato. E o Luffy simplesmente dá uma porrada e domestica o bicho pra usar como montaria. A Nami encontra um mapa no lugar. Mas antes de entender, o Deus Sol já aparece atrás deles, furioso, perguntando como ousam destruir o reino dele. O Usopp manda geral correr para o castelo e atravessar o outro espelho para fugir daquele lugar. E começa uma perseguição absurda. Enquanto isso, os gigantes daquela cidade entram em pânico, com o chão tremendo, como se algo gigantesco estivesse vindo. E o Deus Sol jura que não vai deixar eles escaparem. O Caveirão já tinha perdido completamente a ilha. O cara tava possuído, falando que nunca ia perdoar aqueles bonequinhos vivos por destruírem o quarto dele, ou melhor, o templo sagrado. E ainda chorava pelos mascotes dele como se fossem soldados lendários, sendo que era literalmente um zoológico do capeta. A Nami já olha para aquele chifrudo e manda na lata que aquilo tava mais para um demônio surtado do que para um deus. Enquanto isso, o falso deus do sol queria saber por que diabos o Scat estava ajudando eles a fugir. A rapaziada tentava escapar sem destruir mais nada para não deixar o esquizofrênico ainda mais biruta. Só que o gato resolve travar no meio do caminho e despenca em cima da cidade igual um meteoro peludo. E o bichano tava vivendo a melhor fase da vida dele, porque já era a segunda vez que ele salvava a Nami no colo. Enquanto isso, o Zoro tava carregando 2 pesos mortos grudados nele igual mochila escolar. O deus do sol começa a condenar os Mugiwara por destruírem o reino dele, mas o gato simplesmente mete o turbo e sai correndo igual uma gazela desesperada. O Usopp tava felizão porque eles tinham conseguido a planta da cidade, mas quase infarta quando a Nami simplesmente joga o mapa fora, falando que já decorou tudo. Aí eles percebem que aquelas nuvens misteriosas não era só algodão preso no teto de espelhos, e entendem que aquilo tudo era literalmente um quarto gigante. Só precisavam continuar em frente para encontrar a saída. Só que o Caveirão começa a rachar o bico falando que eles são burros demais, porque aquele lugar não era um simples brinquedo, era uma prisão criada até para impedir gigantes de escapar dali. E o maluco começa a pular igual um sapo endemoniado, destruindo ainda mais do próprio reino de Lego, enquanto joga uma rede gigante para capturar a tripulação. O Luffy ainda xinga o gato por não ter desviado daquela rede michuruca. Os cidadãos da cidade ficam em choque vendo aquelas criaturas em cima da grande Scat-sama. Mas bem na hora que a rede ia pegar geral, Zoro e Sandy simplesmente rasgam aquilo no meio como se fosse papel molhado. O deus do sol até arrega os olhos vendo os cabos de ferro sendo destruídos tão fácil, mas fala que aquilo não importava, porque agora eles estavam entrando no território do grande deus da orelha. E sim, era o coelhão que o Luffy transformou em jantar algumas horas antes. Os guardas aparecem falando que encontraram o corpo carbonizado do monstro, e tudo o que restou foram os ossos. O Caveirão já não estava entendendo mais absolutamente nada, principalmente quando até o céu começa a quebrar. O chifrudo entra em choque, percebendo que aqueles malditos derrotaram o Gitman, o mascote favorito dele. Então ele enfia o cajado no chão dramaticamente e começa a rir igual um lunático, falando que aquilo era magnífico. Segundo ele, uma grande história estava criando vida no próprio jardim de miniaturas. O cara começou a agir como se fosse ator de mangá, falando sozinho por meia hora sobre a beleza dos bonecos vivos lutando contra o destino. Os moradores aproveitam o surto mental dele para gritar que aquela era a chance perfeita para fugir porque a saída estava aberta. Enquanto isso, o Luffy só pergunta se o maluco fumou pedra para ficar rindo sozinho daquele jeito. O falso deus do sol continua no delírio e fala que talvez o Arudin reconheça o Luffy como líder, mas ele jamais faria isso. O Zoro percebe na hora que aquele cara provavelmente conhecia os gigantes que lutaram contra eles em Dressrosa. Enquanto o doente conversava com o vento, o Usopp manda o Midoriboshi explosivo direto no espelho. A explosão foi tão absurda que a cidade inteira foi lançada pelos ares igual um Galaxy Impact do Garp. O Luffy já começa a xingar o narigudo por destruir o reino de brinquedos, mas o pior é que aquela parede continuava intacta e o deus do sol só ria mais ainda, falando que era maravilhoso ver aqueles fantoches tentando desafiar o destino. O psicopata realmente estava achando que era o roteirista daquela história. O Luffy manda o gato acelerar, mas o bicho estava quase andando de 4 de tão cansado. O Caveirão então começa a chamar cada um deles por apelidos estranhos, tipo Luffy-taro, Zoro-taro, Nami-taro, e os Mugiwara ficam completamente bugados, querendo saber como aquele cara sabe os nomes deles. A Nami já estava perdendo a paciência e fala pro Usopp que depois de tudo que passaram ali, ela não sentiu um pingo de culpa em destruir aquele circo inteiro. E falando em gente perturbada, o Sandy estava chorando de ódio, porque aquele cara safado tinha colocado roupas estranhas na Nami.
Nami. O cozinheiro jurava que ia transformar o Deus Sol em poeira na base da bicuda. Só que a Nami manda ele esperar, porque a verdadeira punição divina ainda estava chegando. Então começa o flashback mostrando quando o corvo levou o Sunny até Rod. O gigante ficou desesperado ao perceber que aqueles eram os chapéus de palha que deviam estar com os guerreiros gigantes. Mas aí o maluco começou a rir igual um maníaco. Ele estava revoltado porque o Arudin virou o aliado do Luffy. Na cabeça dele, os gigantes de Elbaf eram uma raça mais forte do mundo e jamais deviam servir um humano. Mas no segundo que viu a Nami, foi amor à primeira vista. O doente simplesmente decidiu transformar ela na boneca favorita dele e soltou um gás para manter a tripulação desacordada para sempre naquele mundinho bizarro. Só que aí, o céu escurece. O Rod não entendia de onde aquelas nuvens tinham surgido. Era a Nami alimentando os Zeus, e o bichinho estava pronto para mandar o próprio inferno naquela direção. Ela lança um relâmpago monstruoso de centenas de milhões de volts direto no Deus Sol. O gigante fica completamente travado e eletrocutado, enquanto a cidade inteira começa a explodir junto. O Soap entra em desespero, perguntando se ela enlouqueceu de vez, mas a Nami responde calmamente que aquilo era só o castigo divino. E pensar que a Nami estava fugindo de um ouriço fofo, agora ela estava torrando o cérebro de um gigante inteiro. O gato então dá outro salto gigante, enquanto o Luffy ativa o Gear 4, falando que já estava na hora de meter o pé daquele reino maldito. O Soap torcia para lá fora ser realmente Elbaf, porque depois de tudo aquilo já dava para duvidar até da própria realidade. Então o Luffy prepara o Kong Gun monstruoso e acerta a parede com tanta força que abre uma cratera colossal. E foi assim que os chapéus de palha simplesmente destruíram o reino inteiro do falso Deus Sol e finalmente escaparam daquele mundo maluco de blocos. Mas sinceramente, isso parece ter sido só o começo do caos em Elbaf, porque agora a rapaziada finalmente vai colocar os pés na verdadeira ilha dos gigantes, e tudo indica que os problemas daqui pra frente vão ficar muito maiores. Então se você quer que eu continue trazendo os próximos episódios de One Piece assim que saírem, já deixa o like e comenta One Piece 159. E mano, o canal ainda tá começando, então cada pessoa que se inscreve faz diferença absurda de verdade. Tamo rumo aos primeiros 100 inscritos. Agora aproveita e clica no próximo vídeo que tá aparecendo aí na tela, porque o arco de Elbaf só tá ficando mais insano. Valeu e falou!